Glória a Deus, mais um dia, mais um milagre. Temos que louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nessa manhã vamos continuar falando um pouco sobre o filho pródigo, né? Só que agora eu vou falar da segunda parte, que é o retorno, né? E que se encontra aqui no livro de Lucas capítulo 15, verso 20, que diz: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, virou-se o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Irmãos, a decisão de voltar é uma escolha que muitas das vezes precisamos reconhecer porque partimos, né? Porque saímos daquele ponto que estávamos, né, para outra direção. Então, às vezes a gente volta por tantos motivos, né? Às vezes a gente volta porque as nossas escolhas não deram certo, o caminho que onde nós estávamos, apesar de ser muito bom, né, a gente quis escolher outro caminho, né, tomar outra direção. Muitas das vezes, quando nós examinamos a nossa vida e pensamos em voltar, olhamos para trás e começamos a contabilizar as perdas, né? A gente começa, né, a retroceder e analisar, né, como era a nossa vida. Então, voltar pode significar muita coisa, né, na nossa vida. O retorno, né, pode significar uma nova etapa, né, uma nova vida, um novo reconhecimento, uma nova experiência, né? O retorno pode significar vitória, né, alegria, né? Isso depende muito das circunstâncias em que nós saímos desse ponto, né, para uma outra direção. E aqui no filho pródigo, eu creio que ele se examinou, né, caiu em si, né, da situação que ele estava vivendo, e quando ele viu, né, que aonde ele estava era muito bom, era muito melhor, não podia se comparar, né, com aquela situação que ele estava vivendo ali sozinho, longe do pai, longe da família. Muitas das vezes, né, na nossa vida real, né, acontece também isso na nossa família, né? Às vezes a gente escolhe também, né, abandonar nossa família e viver, né, os nossos próprios destinos, nosso próprio caminho. E quando a gente chega lá, a gente termina vivendo situações difíceis e que faz com que a gente pare e pense um pouquinho de que onde nós estávamos, né, no aconchego do pai, da mãe, dos irmãos, né, ali do cuidado, né, do amor, da presença, a gente vê que realmente foi uma troca, né, uma troca totalmente errada. E a gente caindo em si, a gente retorna para casa. Então eu sempre digo que o retorno, muitas das vezes, significa algo muito relevante, né, na nossa vida, né, de ensinamento para nós. Eu me lembro de quando eu também, um dia, eu saí por aí, passei alguns anos andando, né, por esse Brasil, deixei lá minha mãe, meus irmãos, já não tinha pai, talvez fugi da responsabilidade e quis viver a minha própria vida, e assim eu fiz, mas em determinado tempo eu vi que eu precisava retornar para casa, porque lá era meu lugar. E aquele momento da volta foi um momento de muita alegria, porque eu reencontrei minha família, minha mãe, meus irmãos, e apesar de eu estar chegando, né, numa condição física muito ruim, né, porque eu não cuidava muito de mim, só me entreguei
as luxúrias, né, da vida. E foi um momento muito feliz. Então eu creio aqui que o filho pródigo, quando ele caiu em si e viu que lá onde ele estava era melhor, era muito melhor, ele sentindo ali solidão, sentindo ali o aconchego do pai, o abraço, as palavras, ele retorna, né? Então é dessa segunda parte, né, que eu gostaria de fazer aqui um comentário. Muitas das vezes, meu irmão, o retorno pode significar uma mudança totalmente na nossa vida, né? É um novo recomeço, é uma nova aliança. E na verdade o que o filho pródigo fez aqui foi exatamente isso. Ele reconheceu, né, do seu erro. E quando nós caímos em si também e reconhecemos que nós nos afastamos do Pai e que nós retornamos para Ele, na verdade Ele muito se alegra, né? Ele fica feliz porque aquele filho, né, que estava distante resolveu voltar. E ele com certeza sentiu muito, né, viveu esses anos todos, né, pensando nesse filho que estava longe, né? E aí quando esse filho ele vai se aproximando do pai, o pai logo, né, abre seus braços, o recebe, né, e ali diz que o pai o abraçou, ele o beijou, né? Moveu-se de íntima compaixão, né, reconhecendo, né, do amor do pai. E o pai ali, ele não chamou a atenção do filho, né? Nós podemos ver aqui que ele não julgou aquilo que o filho fez, pelo contrário. Diz aqui a palavra que ele chama logo seus criados e diz: olha, vamos fazer uma grande festa, né? Pega lá o bezerro cevado, o melhor bezerro, vamos matar e vamos fazer uma grande festa. Pega lá roupas novas, sandálias novas e traz também um anel. E diz aqui a palavra, né, que o pai, depois que o seu criado cumpre todas essas ordens, traz para ele, ele chama o filho, e aí diz a palavra que ele coloca alparcas novas no filho, né, dá vestes novas, troca aquelas vestes sujas, né, bota vestes novas nele e coloca um anel no seu dedo. Então, meus irmãos, é isso que o pai, o verdadeiro pai que ama de verdade, ele faz, né? Deus, ele quando olha em nós o desejo de recomeçar, o desejo de se levantar da posição em que nós estamos, de reconhecer que erramos, que pecamos, que se distanciamos dele, que saímos da presença dele, ele logo, ele nos prepara uma festa. É uma verdadeira alegria, meu irmão, quando um pecador se volta para Deus. E ali diz a palavra que houve uma grande festa, né? Mataram o bezerro cevado. E nós sabemos espiritualmente o que significa para nós, né, esses presentes, né, que foram dados para esse filho. Nós sabemos que o bezerro cevado fala do cordeiro que foi preparado, né, para ser morto lá na cruz por amor a cada um de nós, né? As vestes novas fala né, de veste de salvação, né? Eis que tudo se fez novo, né? Então aquele velho homem, aquele velho filho que viveu lá fora, morreu,
E ali colocou vestes novas, simbolizando vestes de salvação, né? As sandálias do Evangelho, as sandálias que falam do Evangelho da paz, né? E o anel no seu dedo da nova aliança, a nova aliança que Deus fez com os homens, né? Quando ele ali subiu na cruz do Calvário, a nova e eterna aliança. Então ali simbolizando que aquele jovem, aquele filho, estava fazendo uma nova aliança com Deus. E houve assim uma grande festa na presença de Deus. E aqui diz a palavra no verso 22, né? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremos-nos. E começaram a alegrar-se, e seu filho mais velho, amém. Parei por aí. O filho mais velho é outra questão. Mas, irmãos, foi uma grande festa. E hoje, né, talvez você esteja tendo essa oportunidade, de voltar para casa, de reconhecer que o lugar que você está, meu irmão, está distante de Deus, do seu amor, da sua graça, da tua misericórdia, da sua justiça. Mas o Pai continua lá te esperando. E é isso que Ele vai fazer com